Obrigada. Fala aí, pessoal, estamos começando mais um AutoCast por aqui. Estou aqui com ele, meu parceiro de sempre, Paulo Perim. Isso aí, galera. Bora? E hoje, com uma Vamos pessoa lá, né? muito especial. Peraí, diferente. Esse é diferenciado. All Black. Água não, pô. Também não. E cara, hoje estamos com uma pessoa muito massa, mas antes de falar dela, eu tenho que falar pra você do quê? Cara, acho que é da região, né? E da Solago. Eu gosto. Da Solago ou da região? Pô, não sabe. Eu gosto das duas, mas é que Mano, a Região conseguiu fazer um milagre, mano. Conseguiu me fazer usar tênis, cara. Você Então, não usava assim, tênis? Muito pouco. Só chinelo. Quase sempre. Quase nunca. Nem chinelo, nada descalço. Descalço. É, burro, Já sabe? aconteceu Mato. várias É vezes. mesmo? Vixe, de ir pra faculdade descalço várias vezes. Ah, na época que eu tinha meus 16, 17 anos. É por da juventude, né? Ele acha bonito contar a história, sabe? Eu acho que é meio... Não, era Desleixado. desleixado. É. Não prestava não. Sério, mano? Não era gente não. O Reginaldo mudou tua vida. O Reginaldo mudou minha vida. Eu sou testemunho do Reginaldo, entendeu? Então, se você quer ter um Região na sua casa, quer abrir a sua casa para um Região, Vai lá, clica. tem o link em Tem um algum link lugar lá aqui. com QR Code. Tem um QR Code. E, cara, Solo Agro é uma empresa de agricultura de precisão que tem um aplicativo sensacional para utilizar no campo. Para você gerir, ajudar a gerir, Deu ruim no áudio aqui? Gestão. Voltou? Dentro da gestão da propriedade, dentro Os da cara- gestão da pecuária, da agricultura. Os caras têm... É um negócio sensacional, velho. Como é que é o nome? A antena lá? Não, Estação meteorológica? uma estação meteorológica. Cara, Adquirindo serviços e tal. o ela pessoal que consegue gosta de colocar dados. Interessante isso uma daí. estação meteorológica dentro da propriedade. Então, ajuda a gerir com uma qualidade assim extraordinária, porque eu vou conseguir ter uma assertividade Maior. extremamente maior dentro dos dados básicos da propriedade, né? Então, ó, cara, o cara consegue elevar o padrão dele de qualidade de pulverização, um exemplo, para as horas mais precisas do dia. Porque de noite eu não sei como é que tá o clima, né? Eu não consigo ver. A não ser que esteja vindo um temporal muito grande. Então, assim, eu consigo ter uma assertividade no horário ideal para fazer uma pulverização, entendeu? Isso através de uma estação. Além de todos os outros serviços que a Solo Agro presta, né? É legal pra caramba. Excelente. E se você juntar a Solo Agro com o Agro Seleto, aí que o trem tá bom, Vai né? embora, vai acorda. Mas aí, tamo aqui com ela. É ela que eu tô descobrindo assim o que ela faz, porque é um negócio meio novo, né? Eu não conheço ninguém que faça É um isso. negócio hoje. meio novo. Tá bem escasso ainda no mercado essa questão de gestão, de métricas, analisar os dados. Então, meio que a gente tá desconstruindo aí com o tempo todos esses pontos e traduzindo pra galera o que de fato é, né? Então, vim para um podcast como esse, conseguir explicar, tá destrinchando o que é esse meio de fato, é muito bom, né? Pra gente ir descompilando esses pontos e, claro, também ir compartilhando o que é esse ramo e a importância dele hoje nos negócios. Show. Legal. Veio Não, com- ela falando ela veio ali, igual como é que era o nome daquele joguinho, mano, que tinha, que era só um aparelhinho assim? Nintendo? Não, não. Antes do Game Boy. O Vou Tetris, comprar um de presente pra ela. que tinha o Tetris. Que ela foi falando ali, eu fui imaginando o joguinho acontecendo já, tá ligado? Quero ver se ela é boa, né, que ela fala. É aquele joguinho que tem, tipo, uma vai aguinha montando. dentro. Não, que é um aparelhinho. Não, Chama, lembra pode- da... Tu tem que idade... Não posso perguntar as idades, Não. mas... Não sei se tu vai lembrar. Não vai. Vai não. Então tá. Na tudo feira- certo. Tu lembra da Depois, feira? relaxa. Tu cresceu Eu vou em te dar um de Palmas? presente. Não. Mas tu lembra da feira de antigamente, a feira coberta? Não. Eu moro aqui tem 6 anos. A gente chamava de minigame. Era um Um aparelhinho um pequenininho. tabletzinho assim. Ele tinha Tetris, tinha cobrinha. Ah, eu sei qual que é.
Já joguei muito com a Brain Tetris nesse negocinho. Só não era um tabletinho, era um tabletinho isso, comprido. compridinho, Comprido, assim. Uma telinha pequenininha. Exatamente, a mesma coisa. Você foi conversando, eu fui imaginando o joguinho, tá ligado? É mesmo? Me vou te identificou. dar Aceito. de presente, Pronto. relaxa. Nostálgico. Fechou. Mas, Ana... Não, começa pelo começo, né? eu vou deixar Conta a tua história, pô. Conta a tua história, assim, mas não vai enjoar também, né? Brincadeira. Mas começa lá, olha, nasci assim, me criei desse jeito e tal, o pai puxava a orelha assim e tal, né? Pra entender como, de onde que você, tá ligado? Como que você se construiu pra estar a Ana aqui hoje? Show. Vamos lá. Assim como você, eu sou num berço de agro. Cresci, fui criada falando em faturamento, venda, lucro, colaborador. Então, assim, não tinha muito para onde eu correr, onde eu tô hoje. Mas teve muitas entrelinhas aí, né? Não nasci em berço de ouro, nunca passei uma dificuldade. Não tem história triste na minha vida, graças a Deus. Amém. Mas meus pais cresceram pouco a pouco. Eu vim do pouco que tinha vendia o arroz para comprar a janta, mas nunca passamos necessidade. E aí meus pais vieram crescendo, e nesse processo de crescimento veio a educação, né? Então, assim, meus pais, eles sempre nunca foram rígidos, nem nada. Meus pais sempre foram muito tranquilos comigo, mas essa tranquilidade foi devido à educação que eles me deram, a noção de caráter, de princípio, de valor que eles foram me criando, né? Então, chegou um momento da minha vida ali, eu tinha uns 8 anos, meu pai me dava R$20 de mesada no mês, e era o seguinte, não era tipo assim, toma aqui, minha filha, não era assim. Ele pegava o dinheiro, né, em papel na época, e aí e minha mão ficava embaixo, aqui, tipo, literalmente uma pinça, e aí ele soltava. Se eu conseguisse pegar, eu tinha a mesada no mês. Caso eu não conseguisse pegar, que era muito difícil pegar, eu não teria mesada. Então, qual que era a lógica por trás disso? Que o dinheiro não vem fácil. Você tem que ter uma... Então, assim... Que massa. Ele sempre deu um jeito de estar me ensinando a construção de valor do dinheiro. E aí, eu sou de Araguaína, morei lá a minha vida toda. E sempre fui muito inteligente, assim, no sentido de pegar as coisas fácil. Porém, no meu ensino médio, eu tinha muita preguiça de estudar, levava com a barriga, simplesmente queria passar e era muito atentada, absurdamente. Semanalmente, eu ia tomar um cafezinho na coordenação para levar uma advertência, uma ocorrência, alguma coisa que, né? Mas o problema era o café Era muito bom, eu tinha que arrumar um motivo para ir lá, entendeu? Entendi. Comer uma bolacha cracker, tomar um cafezinho, então eu tinha que arrumar um motivo. Pedagógico. Claro. E aí, eu me formei, fiz o ensino médio, né? Me formei, consegui tranquilo. E aí, eu fui criada educacionalmente num ambiente que era medicina. Então, tudo bem. Então, vamos lá para a medicina. Mas assim, a medicina porque você estava envolta ou o pessoal que falava? O pessoal que falava. Na minha família não tem nenhum médico. Todos da minha família ou são do agro, ou é empresário, ou mexe com questão de odontologia, porém empresário também. Então, assim, ninguém é médico. Só que o ambiente educacional que eu estudava falava, medicina é a única coisa que vai te dar dinheiro. Ponto. E eu acreditei fielmente nisso daí. Aí eu vim embora para Palmas em 2018, fiz 2 anos de cursinho, passei para medicina. Que era o que a gente estava conversando. Só que chegamos nesse ponto, né? Uhum. Passei para medicina, não quis medicina. Eu falei, não quero. Aí meu pai falou, e aí, vamos? Eu falei, não vamos. Não quero. Só que nesse processo de cursinho, eu passei 1 ano só tirando 1000 em redação. Todas as redações. E semanalmente eu tinha uma redação. Então, por mês eu tirava 4.000. Era sagrado. E por ano, 48.000. Então, assim, eu juntei uma pilha de redação com nota 1000. E aí, quando eu voltei pro cursinho, quando eu passei pra medicina, eu falei, não quero. Aí eu voltei pro cursinho. Quando eu voltei pro cursinho, a minha diretora virou pra mim e falou assim, olha, você é doida,
você não tem condições de não fazer medicina por conta das minhas notas, que eram muito boas, minha média era muito boa, e etc, e etc. Falei, olha, não tem como eu fazer medicina. Eu vi que eu queria fazer medicina, não era fazer, era passar para a medicina. Simplesmente para Aquele cumprir... desafio, tipo assim, olha, eu fiz. Exatamente, a minha parte está aqui. Haja vista que meus pais, eles nunca me cobraram nada. Assim, eles falam, filha, se você quiser virar qualquer coisa da sua vida, sinta-se à vontade. Mas seja a mais top que existe. Era a única condição. Então, quando eu virei para eles e falei, não quero, foi super, super em paz. E aí eu virei pra minha diretora, a Helena, minha eterna diretora, eu gosto muito dela. Helena Baixinha? Do Interação. Ah, Helena. Você conhece ela? Helena era minha professora antes de ter Interação. É mesmo? Amiga da minha mãe desde 2004, 2003. Pois é, ela mesmo. Ela ficou indignadíssima comigo. Foi uma coisa que não entrou na cabeça dela. Aí ela falou... Agora eu fico imaginando a cena, uma baixinha, muito comédia. Mano. Não, ela é comédia, mas tipo assim, não mexe no calo dessa mulher. Não mexe. É baixinha, mano. O Tô sangue ligado. chega rápido, Tô pai. ligado. O sangue chega muito rápido, mas ela é A gente melhor colocava pessoa do mundo. banquinho pra ela ficar mais alta na sala de... Bons tempos de Olimpo. E aí, beleza, eu voltei pro cursinho. Aí ela falou, tá, então você quer estudar? Então você vai estudar. Mas aí agora eu quero que você vire monitora de redação do Interação. Eu falei, tudo bem. Show. Ótimo. Porque eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Então, trabalhar pra mim, comecei a trabalhar ali com 17. Falei, opa, top, excelente. E aí eu comecei a dar monitoria para ensino médio e para vestibular. Então, quando o professor faltava, quem que dava aula? Eu. Eu já cheguei a dar aula para minha turma. Várias vezes. Pra tua turma. Para minha turma. Em vez de eu estar sentada assistindo aula, eu estava no quadro dando aula. Isso no Interação. Tipo, qualquer colégio. Não, isso não é Interação. Isso no Interação. Tipo, o melhor colégio Palms. E aí, show. Aí ela virou pra mim e falou, tá, mas aí a gente vai abonar a sua mensalidade. Eu falei, opa, Bom. show. Mas eu não posso, né? Tem que fazer um negócio aqui. Aí eu virei pro meu pai e falei, olha, pai, é o seguinte, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Minha mensalidade será abonada. Mas o senhor vai continuar pagando. Só que não por interação. Se o senhor se sentir à vontade, o senhor pode dar essa mensalidade para mim, que a mensalidade da época era R$ 1.400. Falei, opa, né? A mesada subindo. Eu já não vou ter que pegar na pinça. Mas tinha que dar aula. Tinha que dar aula. E aí eu vou contar a história dessas aulas para vocês. Ele falou, não, beleza, show de bola. Vamos fazer assim então. Porque meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo. Então, eles verem que eu tava começando a trabalhar dando aula, eles falaram, opa, né? Já tá melhorando o trem. Então, assim, eu entrava no cursinho 6h30 da manhã. As aulas do Interação, do cursinho, eram à tarde. Das 1 às 7h10 da noite. Então, eu tinha o período da manhã para estudar para o meu pré-vestibular. Então, eu estudava o período da manhã. E aí, nesse meio tempo, eu dava monitoria também. E após a minha aula, das 7h10 da noite, eu também dava monitoria. E isso foi durante 3 meses. Só monitorias. A minha pergunta, bem rapidão, vou ter que cortar. E tu não queria mais medicina? Tu não queria medicina? Tu queria alguma coisa? Não. Tu só tava lá Eu só tava lá para me descobrir. Só que aí, nesse processo de me descobrir, eu comecei a ganhar dinheiro. Que foi isso aí. A virada de chave. E aí eu lembrei do venda, faturamento, lucro e colaborador. Que eu cresci escutando isso. Aham. Aí eu falei, opa, tem um negócio aqui. Aí eu falei, não, eu vou deixar o barco andar mais um pouquinho para eu ver de qual que é. Eu nunca tive pressa. Então, assim, eu tava num lugar onde todo mundo odeia, que é o cursinho, e eu tava adorando. Eu tava amando estar ali. Só que, óbvio, eu não tava dormindo no ponto. Eu estudava muito, eu dava aula. Se preparando sempre. Eu sempre fiz mais. E eu tava adorando estar num lugar onde todo mundo odiava. Porque eu sabia que eu precisava apreciar o meu processo. Porque se eu não apreciasse, não daria certo. E aí eu vi que tava dando muito bom as monitorias de interação.
Eu falei, olha, então se eu tô ganhando essa grana, que era do meu pai, né? Né? Mas calma lá. Você poderia pedir pra faculdade passar. Você foi muito sincera, chegou no seu pai e botou Exatamente, exatamente. Fazer uma coisa dar melhor ainda. Eu fazer o quê? Criar o meu próprio cursinho de redação. Pronto. Aí eu criei meu próprio cursinho de redação. O nome do cursinho era Redação Direta. Eu tive 132 alunos, boa parte era do Interação, boa parte, tipo assim, 50%. Ou seja, eu peguei todo mundo do Interação e coloquei dentro do meu cursinho. Não, eu peguei, eles quiseram vir porque viram o resultado das monitorias. E peguei, e, tipo assim, gente de várias escolas, vários pré-vestibulares daqui de Palmas, ou não, eu dava EAD também, quiseram entrar no cursinho. Então, durante um ano e meio, nós tivemos 132 alunos. Eu era a única professora. E neste processo, nenhum tirou abaixo de 900 pontos. Então, no Enem. Em redação, né? Obviamente. Nunca fiz Enem. Então, assim... Fez Enem? Uma vez. Fez Enem? Uma vez. E aí, como é que foi? Que redação, se não me engano, 890. Foi bom. Mas eu fiz sem... Daquele jeito. fazer lá, na época. E aí, nesse processo, eu tava com uma certa moral ali na interação, então eu peguei uma sala só para dar aula. Então, tipo, cada dia era uma turma. Os 132 alunos não era de uma vez, era divididos nos 7 dias da semana. Então, eu dava aula de segunda a segunda. E aí, tinha dias que eu ia embora da interação, um papo de 11h30, dando aula. E aí, foi basicamente assim quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu cobrava R$120 por mês. E aí, eu comecei a falar, gente, como que eu poderia ganhar essa grana no mercado tradicional com 17 anos de idade? Não tinha como. Não tinha como. Você calcula, Faz o cálculo. Sim, Faz o cálculo. E aí foi aí que eu falei, opa, tem negócio aqui. Aí eu fiquei entre 3 escolhas. Letras, redação, mas não para ser professora. Para ter uma escola. Eu falei, para ter uma escola não preciso ser professora, então eu já descartei. Porque eu gosto muito do educacional. Direito. Eu pensei em direito por direito empresarial. Porque eu sempre gostei muito desse ramo de empresarial. Só que para eu fazer direito empresarial, eu tinha que fazer até o 7º período da faculdade para chegar nessa matéria. Eu não iria fazer 7 períodos para descobrir se eu vou gostar da matéria. Então, eu já descartei. E a minha terceira opção é economia. Aí eu fui para economia. Ou seja, tudo era análise de dados desde o começo. Tudo era análise de dados desde o começo. Então, assim, desde quando eu dava aula de redação, eu era muito ligada com financeiro, gestão e dados. Não foi algo que, tipo assim, não. Sempre existiu dentro de mim. Só que eu não sabia, entendeu? Mas eu sempre tive esse senso analítico. Até que dei aula durante 2 anos. Aí um colega meu, era colega na época de Instagram e etc., que hoje é amigo, o Luiz Otávio, não sei se vocês conhecem, ele virou pra mim e falou, vamos começar um negócio? Eu na parte de gestão de tráfego, no caso ele, e você, na parte do financeiro. Falei, opa, vamos. Porque eu já estava com capital, já estava investindo no mercado. Isso 2019. 2020. 2020. E aí, ele falou, vamos investir no drop? Eu falei, vamos investir no drop, que era o dropshipping, né? Que é o e-commerce sem estoque. E aí eu tava com uma grana, eu ainda tava dando aula, que eu não parei de dar aula, até ter um negócio consolidado, porque eu não ia... Exatamente, melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando. Com certeza. Então eu dei aula durante 6 meses, além, né, depois que nós começamos, que aí juntou 2 anos dando aula, e aí quando o negócio começou a girar, aí eu larguei a redação. E aí foi assim que eu tive a minha primeira empresa CNPJ. O cursinho eu não abri CNPJ nem nada, foi algo completamente informal. Exato. Aí meu primeiro CNPJ foi numa loja de dropshipping. Nós éramos loja genérica, vendia de tudo numa loja, aí nós fomos nichando. A gente passou pro nicho de vestuário, que foi o nosso forte, que foi de fato onde a gente fez o negócio virar. E aí nós ficamos 2 anos, quase 3 anos nesse nicho. 2 anos e pouco, 2 anos e meio, vou dizer assim. E aí... nós começamos para fazer grana. Era isso.
fazer grana e ponto. Só que, nesse meio tempo... Então, o que você está dizendo aqui, só para fazer aquele corte, então você está falando para mim que o drop realmente dá grana. Não é só um coach falando blá, 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 você... Porque... O problema da galera, mano, é trabalho. A galera não quer trabalhar, não quer ter um nicho. Não quer fazer... Ela falou sobre estar dentro de um lugar que ninguém queria estar, porque ela entendeu o que ela precisava aprender lá dentro. As pessoas não querem passar pelo processo, elas só querem colher os frutos. Exatamente. E para todo fruto que você for colher, você precisa plantar, e para plantar tem um processo. Eu tô perguntando isso porque o que tem de gente que para e fala assim, não, drop não funciona. Eu não sei se hoje funciona com essas taxação que tá, não sei como é que tá. Funciona. Tá funcionando ainda, né? Mas a pessoa, não, que o drop não funciona, a gente funciona, tudo funciona. Claro que funciona. Se alguém conseguiu fazer virar, a gente pode não estar conseguindo ainda, mas se não desistir, uma hora vira. Total, mas é exatamente essa questão, porque é o seguinte, hoje as pessoas, elas não estão dispostas a passar pelo processo. Elas querem o resultado, porém elas não apreciam o percurso. Que é exatamente esse ponto que ele citou. Desde a minha época de drop, hoje eu não faço mais drop. Não faço. Desde a minha época de drop, era muito difícil fazer de grana ali dentro. Sempre foi. Só que eu e o Luiz, a gente sentava, a gente só levantava da cadeira quando a gente conseguia. Tipo assim, fazer um negócio. Igual esses dias me perguntaram no Instagram, por que tudo que você bota a mão dá certo? Eu falei, experimenta trocar a pergunta para o que você, no caso eu, o que você faz para tudo que você bota a mão dar certo. Eu sou obcecada, cara. Eu sou completamente obcecada. Então, por isso que naquela época, ou hoje, deu certo. Então, assim, deu certo porque nós nos colocamos à disposição de fazermos o nosso negócio dar certo. Porém, quem quer dinheiro fácil e etc, eu falo, não vai dar bom. Eu vi um vídeo assim, bem chulo, mas funcional. O cara acordou cedo. Primeiro passo, né? A maioria das pessoas já não querem. Mas o cara acordou de madrugadinha ali, catou 5 pedras do quintal dele, sei lá. Pegou as pedrinhas, lavou e tal. Falou, com essas pedrinhas eu vou fazer meus R$1.000 hoje. R$1.000 hoje. Catou as pedrinhas, foi, andou na rua, vendeu por R$2. Alguém ofertou na vida dele. Né? Eu, como cristão, não posso dizer que eu faço nada. Deus sempre vai me abençoar, mas para que aconteça, eu tenho que dar o passo. E o cara pegou aqueles R$2, comprou bala e foi rodando. 10 horas da noite, ele tava com o milão e foi embora para casa. Pronto, mas ele passou um processo. Cara, ele passou o processo. E aí, você tem coragem de pegar 5 pedras e vender? E rodar e fazer acontecer? Não adianta você pegar 5 pedras, sentar lá e falar, agora vai. Eu posso dar 5 pedras pra você e 5 pedras pra ele. O resultado vai ser completamente diferente. Exatamente. Completamente diferente. Total. Mas é exatamente isso. Eu não vou ter dificuldade para vender por R$10. Isso aqui vai fazer o primeiro milhão dele com as 5 pedras. Mas é exatamente isso. Voando. É a sua capacidade de transformar água em vinho. Mas é essa questão, é você ser completamente obcecado. Esse cara, ele estava obcecado. Essa questão que você citou de ser cristão e etc., eu sou absurdamente cristã, no sentido de a minha fé, ela é inabalável. Amém. Eu li um livro esses dias, Fé Inabalável, que foi até um amigo que ofertou na minha vida. Que benção. Eu tava numa viagem, um cliente para Porto Alegre agora, não sei se você chegou a acompanhar, esse mês. Passei 6 dias lá, se eu não me engano, tava tomando um chima e tal. E aí... todo dia ela postava stories dela, coworkingzinho, com chima do lado. Não, na minha cabeça não faz sentido. Não, e um climinha bom, né? Vamos tomar um chima. E aí foram os principais gestores para lá, pro cliente. Aí eu fui para lá, esse amigo meu, o Nicolas, que é o que ofertou o livro, ele é da Argentina, ele foi para lá também. E ele é cristão. Ele faz parte da Bola de Neve, todo questão dos jovens e etc. E aí ele já tinha lido esse livro. Só que ele queria reler e ele levou para lá, pro sul. Só que na cabeça dele ele tinha levado pro sul para reler o livro. Entendi. Só que ele levou para ofertar na minha vida. Que benção.
Que é esse livro Fé Inabalável. E eu tô num processo de mudança para São Paulo e piriri parará. Então, querendo ou não, embora a gente já tenha assim uma história relativamente grande, né? Eu ainda continuo sendo uma menina de 22 anos. Então, eu tenho às vezes um friozinho na barriga, né? Eu vou chegar nessa parte de São Paulo para vocês. E aí eu estava meio receosa. E aí esse livro Fé Inabalável, ele simplesmente foi a resposta para tudo, né? Sobre não temer e piriri parará, todos esses pontos. Então, assim, além de você ser completamente obstinado, o que me ajudou muito nesse processo em conseguir resultado onde ninguém estava conseguindo foi a minha fé. Eu sempre entendi que se eu não desviasse nem para a esquerda, nem para a direita, Deus me honraria. Porém, seguir reto não era um processo de barganha. Ou seja, eu só vou seguir reto porque Deus vai me abençoar. Não, mas é o meu chamado, o meu tipo propósito. Assim, Deus vai me abençoar porque eu tô seguindo reto. Não é que, se ele fizer... Exatamente. É o meu chamado. Então, assim, quando eu entendi esse processo, pra mim tudo deu bom. Que aí foi onde ali o drop começou a dar certo. As coisas que ninguém faziam dar certo, a gente fazia dar certo. Quanto tempo o drop para começar a dar certo? Foram aqueles 6 meses que você falou? Foram. Assim, tem gente que pega o drop e no primeiro mês já faz lucro. Só que pra gente não foi assim. Pra gente foi um pouco mais dolorido, porém eu entendo também que foi um amadurecimento de Deus. Que, por exemplo, se a gente tivesse feito o primeiro milhão no primeiro mês, eu teria rasgado dinheiro, teria comprado uma Mercedes, teria... Menino quando coloca muito dinheiro no bolso, né? Então, a gente precisou ficar 6 meses no 0 a 0 pra gente... E foram, tipo assim, 2 meses no prejuízo, 4 meses no 0 a 0 pra gente apreciar o processo. Então, agora você bota um jovem ali pra trabalhar 6 meses no 0 a 0 sem colocar um tostão no bolso, só tirando. Trabalha. Não trabalha. Não, dois de prejuízo. 2 de prejuízo. 2 de prejuízo. Não trabalha. Não, primeiro mês o cara pula fora. Pula fora. Então, assim, a palavra resiliência, ela tá muito manjada hoje em dia. Mas quando você pega o conceito de resiliência, de se manter firme, ter uma clareza mental e um propósito muito bem claro, em um momento desse, fica tudo muito claro, sabe? Assim, eu vou continuar, porque se eu estou aqui, é um chamado de Deus pra minha vida e tá tudo bem. Fechou. Cara, eu não me importo. Tipo assim, você pode me jogar na lama. Eu vou fazer da lama o melhor lugar do mundo. Ponto. Perfeito. Eu vi essa semana, né? Não interessa o que eu faço ou como eu faço. Eu tô com Cristo, tá bom, velho. Tá ótimo. Porque onde eu vou estar vai tá bom. Aí ótimo. vai de onde, o que eu tô fazendo cantando pra fazer as coisas estarem boas perto de mim. Pô. É show, né, velho? É massa, cara. Tá, mas e aí, São Paulo? Tá, aí eu fiz calma, já que eu chego lá. Não, que ainda tem a DMV. DVM. Que eu ainda quero saber de onde é que surgiu. Que eu achei que era essa do drop, aí depois já vi que... Não. Aí nesse meio tempo, eu comecei a me destacar muito em financeiro, em gestão, em métricas, na época do drop. Então, como o meu ex-sócio... Dá uma pincelada pra gente, galera que tá em casa, entender melhor o que você... Quando você fala assim, o financeiro, pra muita gente vai ser, o financeiro é a pessoa que vai ver quanto é que entra, quanto é que sai. Não, e é isso. E tá tudo certo. Tudo. Não Mas tem dá uma o que... pincelada pra galera entender melhor tudo que vem por trás, assim, quando tu fala do financeiro. Show. Aí, como meu sócio foi pra gestão de tráfego, eu deixei ele quietinho lá. Aí eu fui pra esse ramo. Quando a gente fala de gestão de financeiro e métricas, o que quer dizer? O financeiro, ele é tudo aquilo que gira o seu negócio. Então, por exemplo, você simplesmente saber o que entra ou que sai do seu caixa não é financeiro. Isso é sua obrigação. Isso é sua sobrevivência. Senão, você vai sobreviver de quê? Quando a gente fala de financeiro, é a gente saber o quanto entrou e o quanto está saindo de cada categoria do seu negócio. Por exemplo, o meu custo de mercadoria no drop era quanto? O investimento em tráfego era quanto? O custo de não sei o quê, o investimento de não sei o que era quanto? Qual era o retorno de cada um desses custos, desses investimentos? Isso centavo a centavo, né? Centavo a centavo. Então, quando a gente fala de financeiro, é toda uma estrutura que organiza o teu ecossistema empresarial. Ou seja, os custos dos investimentos que você está fazendo, qual é o retorno que isso está me dando. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem supérfluo. Esses 3 microfones aqui, vamos supor que cada um tenha custado R$10 mil. Não faço a mínima ideia de quanto tenha custado, mas é só para ter um número redondo.
Ao todo foram R$30 mil de investimento. Quanto de faturamento esses 3 microfones geraram para o podcast de vocês? Ou seja, será se vocês não tivessem esse faturamento, vocês estariam, vamos supor, faturando R$100 mil, vamos supor, um breve faturamento, faturando R$100 mil por mês? Provavelmente não. Talvez estaria faturando seus 20 mil. Então, qual que foi o retorno sobre cada investimento realizado? Entendeu? Perfeito. Então, quando a gente fala em financeiro, é toda a estrutura gerencial que faz o teu negócio ir para frente. Tanto em entradas como saídas, mas também previsibilidades. Por exemplo, esse mês eu estou com um faturamento X, mediante a tudo que está acontecendo no meu negócio. Qual que vai ser a previsibilidade de faturamento do meu mês que vem? E tudo isso eu vou girar em cima do meu fluxo de caixa, para ver se a minha empresa está saudável. Então, quando a gente fala de financeiro, não é você saber quanto que entra, quanto que sai. É literalmente a sua estrutura gerencial do seu negócio. E hoje eu sempre costumo falar que quem não mede, não gerencia. Então, se você não sabe o retorno que esses 30 mil nos 3 microfones estão dando para o seu podcast, você não está gerenciando o seu negócio. Porque você está investindo nele, mas você não está sabendo o retorno que esse investimento está dando. Então, esse retorno é uma das métricas que a gente fala tanto na DVM. E como que surgiu a DVM? Nesse meio termo, me descobrindo como financeiro e etc, etc, eu tive meu primeiro cliente. Vai espirrar? Não. Eu tive meu primeiro cliente, que é o dono de uma fábrica, que eu tenho até hoje esse cliente na DVM. Foi meu primeiro e está até agora. E vamos fazer. TV gostoso. E aí vão fazer 2 anos agora, no começo do ano, que ele tá comigo. E assim, desde a época do drop. Então assim, já tem uma cota. E aí o que acontece? Como ele é fábrica e tal, ele vende muito no e-commerce. E um deles é o Mercado Livre. Só que aí, como eu era parte do financeiro, eu tinha que metrificar as vendas, né? Tá vendo como financeiro não é só saída e entrada? Eu tinha que metrificar as vendas, ver se a saúde das vendas estava boa ou não. E aí, todos os dias, eu tinha que baixar o relatório de vendas do dia passado para ver como que foi. E aí, eu comecei a postar, baixando esse relatório, dia virou, metrificou. Tipo assim, uma frase extremamente simples, que era o que eu estava fazendo no momento, que era dia virou, metrificou. Ou seja, o dia virava, eu metrificava o dia de ontem. Era só isso. E aí eu comecei a postar isso todos os dias. Todos os dias. E aí o negócio pegou tração, porém eu não sabia que tinha pegado tração. Aí teve um dia que eu viajei, que aí foi quando eu descobri que pegou tração. Eu fiquei 6 dias sem postar. Dia virou, metrificou, porque eu tava simplesmente viajando. Tô de férias. Exatamente. E era literalmente férias de final de ano. E aí um rapaz, né, não lembro quem que era, alguns rapazes e mulheres chegaram no meu privado e falaram: uai, você não metrificou hoje, não? O dia não virou? Por que você não metrificou? Eu falei: gente, eu só não postei, mas eu continuo fazendo, tô metrificando. E aí foi quando isso aconteceu que eu falei: peraí, eu tava um simples story baixando um relatório com uma simples legenda, virou um movimento, entre aspas. Falei: tem negócio aqui. Tá vendo como tudo eu tava vendo, né? Tudo eu vejo negócio. E aí eu falei: tem negócio aqui. Eu falei: tá. Eu achava que eu era louco sozinho, não sou sozinho. Achou uma companheira. E aí eu falei: beleza, eu preciso colocar isso na cabeça da galera. Aí eu fiz uma camiseta. Sério? Uhum. Que massa. Eu fiz uma camiseta. Aí eu pedi pra uma amiga minha de infância, minha melhor amiga. Ela tava mexendo com logo. O pai dela tem empresa e etc. Só que ela nunca colocou na cabeça que ela é herdeira. Aí ela sempre quis fazer alguma coisa e ela começou a mexer com esse negócio de marketing. Aí eu falei: Maria Vitória, pega isso aqui. Você já me conhece, que eu sou meio minimalista, eu gosto de preto e tal. Pode pensar. Hoje eu não tô de preto porque agora são 7 horas. Eram 7 horas da manhã, então eu tinha que vir uma paleta um pouco mais clara. Eu falei: Maria Vitória, você sabe que eu gosto de... Não, mas tá tudo bem. Aí eu falei: Maria Vitória, você sabe que eu gosto de preto, você sabe que eu sou minimalista, então pega aqui, é isso que eu quero, faz. Aí ela fez um logo, depois eu mostro pra vocês. Aí eu adorei. Falei: vou fazer uma camiseta com isso aqui.
Aí eu fiz a camiseta. Todos os dias eu postava story com essa camiseta. Todos os dias. Com a camiseta. Trabalhando com a camiseta. Tá ligado? De propósito. Muitas vezes eu colocava... Colocava, fazia foto, tirava. Muitas vezes isso aconteceu. E por que eu fazia isso? Pra entrar na cabeça da galera. Então, todos os dias estava ali. Aí eu falei, tá, mas eu não tô gostando. Esse nome tá muito grande. Dia virou, metrificou. Eu preciso encurtar. Aí virou. Nossa, o DMV. DVM. Dia virou, metrificou. Show. Aí virou uma marca. Aí eu, beleza. Aí eu parei do drop. Aí eu não fiz mais drop. Por que eu não fiz mais drop? Parou de dar dinheiro? Não parou de dar dinheiro. Simplesmente o meu propósito no drop tinha acabado. Porque nesse meio tempo eu já tinha ido pro Vale do Silício, na Califórnia. Ia te limitar, né? Ia me limitar muito. Porque eu fui pro drop pra fazer grana. Eu fiz grana. Fechou. Objetivo concluído. Agora eu vou para o Deu meu teto objetivo. do negócio. Exatamente. Agora eu vou para o meu objetivo, que é o que eu estou fazendo hoje. Só que nesse meio tempo eu fui pro Vale do Silício, na Califórnia. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Claro. Que é onde fica o Facebook, Google, Tesla e várias outras empresas. Me formei em gestão empresarial lá, de 2021 para 2022. Quando eu me formei, é uma especialização, tá? Não foi graduação de 4 anos, nem nada, até porque não tenho idade para tal. E aí fiz uma especialização lá, de gestão empresarial, voltei para o Brasil. E voltei agora em março de Nova York, que eu me formei em análise de dados empresariais. E então, assim, e quando que você parou com o drop, Ana Clara? Quando eu cheguei dos Estados Unidos esse ano. Quando eu cheguei, eu e meu sócio, nós sentamos e falamos, olha, nossa história é linda, nós chegamos aonde nós chegamos devido a toda a nossa cumplicidade, disposição e obsessão. Mas hoje, nós estamos em caminhos diferentes. Porque se eu continuasse no drop, eu não trabalharia com tesão, sabe? O tesão positivo, a obsessão de acordar todo dia e falar, hoje eu vou arregaçar. Não tava. E aí eu parei. Aí quando eu parei, a DVM já estava muito estruturada. Porque eu nunca esperei um negócio findar para começar o outro. Eu sempre, no meio do negócio, já estava fortalecendo... E nesse tempo, você estava trabalhando só o branding ou você já estava começando a pegar alguns clientes? Já estava com cliente. Porque eu já estava sentindo... E esses clientes vieram por causa das publicações. E networking, por quê? Porque eu sempre estava em São Paulo. Desde muito tempo eu vou para São Paulo. Tipo assim, já tem uns 3 anos que todo mês eu tô lá. Então, nesse meio tempo, eu fui criando um networking muito bom. E esse todo mês, você tá lá, acredito que depois de um tempo passou a ser necessidade. Mas antes disso, você se forçava a estar lá todo mês por... Eu me forçava. Por exemplo, se eu ganhava 10 mil reais por mês antes, 5 mil reais eu sempre destinava para São Paulo. Me dava retorno? Não. Naquele momento, não. E tu ia fazer o quê? Era investimento, pô. Investimento. Não, investimento. Evento. Eu entendo, mas Evento. Assim, sempre evento. Sempre evento. Só que nesse meio tempo eu entendi que na vida eu preciso de uma pessoa só pra virar minha chave. E essa pessoa na minha vida é meu psicólogo, Bruno Vieira. Que pra vocês terem ideia, ele é psicólogo do produtor do Vintage, do Rian, do Tubarão lá, do MC Daniel. Tipo assim, de vários famosos aí, ele é jogador de futebol, enfim. Então ele tem um network muito bom. E a gente se conectou muito fortemente no sentido pessoal mesmo. Hoje, fora meu pai, obviamente, ele é meu melhor amigo. Então, assim, ele foi a pessoa que virou a chave na minha vida. Que foi o quê? Devido a todo esse tempo eu estar em São Paulo, que ele mora lá também, em Alphaville, ele foi me apresentando muita gente. Que nesse meio tempo eu fui conhecendo. E Alfa é esquisito. Você cai em Alfa, você começa a conectar. Você conhece gente em todo lugar. Na época que eu morei lá, parece que você vai no McDonald's ali na esquina. Na 22, na esquininha, você já conhece alguém, Você vê o Pablo Marçal, não que eu gosto, enfim, ele tem suas particularidades, mas você vê um Pablo Marçal, você vê não sei quem. Você vai pro cinema, esbarra com o Zezé de Camargo. Exatamente. Então, assim, lá é isso aqui, de pequeno, porém, lá são 13 mil habitantes, mas são 30 minutos de São Paulo, capital. Mas são 13 mil habitantes com uma qualidade é a maior absurda. Renda per capita da América Latina, pai. Então, assim, foi por conta dessas idas para São Paulo desde muito tempo, enxergando como investimento e estando no local certo, que a DVM virou muito antes de eu ter só a DVM.
Entende? Entendi. Então, é igual esses dias me perguntaram, Ana, quando que a sua chave virou? Quando eu entendi que ambiente muda destino. Eu vi isso, foi anteontem. Eu tatuei na minha costela aqui que ambiente muda destino. Quando eu entendi que o ambiente que eu estou me modela, tudo na minha vida mudou. Tudo. E por que eu tatuei essa frase? Por conta dessa mudança agora para Alphaville, etc, etc. Agora eu chego lá. E aí, a DVM, ela cresceu assim. Antes de eu sair do Drop, eu já estava tendo clientes. Porque eu já estava prevendo que eu não ia conseguir ficar no Drop. Então, ou eu já... Você viu o teto do Drop e entendeu que ele não ia te satisfazer. Exatamente, exatamente. E aí eu falei, ou eu espero eu sair para começar, ou eu já começo agora para quando eu sair eu já tá meio caminho andado. Já tá com meu burro na sombra, igual meu pai fala. Eu falei... Bora até o cunhado, ô Rony, bora? E aí eu falei, cara, eu não vou esperar. Tem uma história por trás disso, um dia eu conto. Quer contar? Não, relaxa. Sério? Sério, Que não deixa eu quer ser dar curiosa pra próxima. Pois pronto. Bom que já tá o convite. Já, Pronto. já. E aí, falei, não vou esperar. E aí eu comecei a DVM e tal, paramos de Drop. A DVM, ela começou como CNPJ em janeiro desse ano. Então, assim, em menos de um ano, a gente... Tu estruturou um bagulho... Do caralho, né? Desculpa Nossa, a palavra. Mas tu estruturou um negócio... Absurdo. Que é aonde eu falo, é a prosperidade, mas não é prosperidade monetária, é prosperidade de alma. Antes de eu nascer, uma pastora colocou a mão na barriga da minha mãe e, tipo assim, semanas que eu estava lá, não tinha definição de sexo, nem de nada. A pastora falou, vai ser uma menina e tudo que ela tocar será próspero, porém ela não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Então, tipo assim, hoje, por que a DVM ela cresceu tanto e está tão bem estruturada? Porque obsessão e obediência ao meu propósito. Só que cada um tem seu propósito particular, então pode ser que essa realidade não seja tão aplicável para você, mas para mim foi. Só que eu entendi o meu propósito e eu segui. Por isso que hoje a DVM ela tá muito grande. Em menos de um ano a gente gerencia mais de 30 milhões de reais por mês. Que show, cara. Simples. Ana, você é gestora de tráfego? Eu não sei subir uma campanha de tráfego. O que você faz na DVM? Além de empresária da DVM, eu sou gestora de empresa e sou analista de dados. Ponto. Agora, o que a DVM faz? Eu pego a sua empresa, vamos supor que vocês tenham uma empresa, fora, obviamente, podcast. Vocês têm uma empresa e vocês nos responsabilizam a gestão da sua empresa. Certo. Ou seja, a DVM vai entrar na empresa de vocês como o gestor. Ou seja, tudo de gestão, tudo de estratégico, analisar os dados, metrificar para gerenciar, ou seja, quem não mede não gerencia, somos nós quem fazemos. Então, nós entramos na sua empresa como uma bússola para o seu faturamento e para o seu lucro. Ponto. Entendido. Eu conheci 2 negócios semelhantes, né? No caso, uma pessoa foi contratada para uma empresa, eu prestava serviço para uma empresa no Mato Grosso, e uma pessoa foi contratada para a empresa e ela trouxe isso para dentro da empresa, não com essa qualidade, né? Mas trouxe com muita eficiência. E uma empresa de bilhões, né? Lá no Mato Grosso. Faturamento anual aí de uns... Só na área da venda das máquinas a gente subiu naquela época, naquela prestação de serviço para a área comercial, eu fui responsável por uma pequena parte. A maior parte da responsabilidade foi o seu Paulo Roberto Kowalski, né? E a gente subiu 480 milhões de faturamento. Nossa. Né? Num período ali. E essa gestão que o Kowalski... Não, esqueci o nome dele. Já eu lembro. Que ele trouxe, cara, ele viu tantos pequenos furos que dentro do negócio todo dava tanto dinheiro, cara, que era assustador. Exatamente. Era assustador. É centavos em centavos. Cobria quase todas as despesas da empresa em 6 meses. Exatamente. Todas as despesas da empresa em 6 meses. É muita coisa. É muita coisa, cara. Mas é exatamente esse o problema do empresário de hoje. O empresário de hoje, ele não foca em crescer a sua empresa. Por quê?
Ué, Ana, como assim um empresário ele não foca em crescer a sua empresa? Ele, teoricamente, quer crescer a empresa dele. Só que ele nada contra a maré, por quê? Porque ele não sabe gerenciar. O empresário, ele está tão focado em fazer um negócio se sustentar que ele não tem saúde mental e, muitas vezes, não tem conhecimento para ter essa base de gestão. Ou seja, para identificar uma vírgula que está fora do lugar, que dá um rumbo no seu negócio. Por exemplo, mês passado, na DVM, o nosso forte é e-commerce, indústria, fabricante, alimentício, farmacêutico. Qual que é o fraco? Esse. Só porque... são esses 5. É o Hulk, mano. São esses 5 o nosso forte. Na empresa de indústria, no ramo de indústria, uma das empresas, nós descobrimos uma vírgula que estava fora do lugar, que mensalmente dava não era um prejuízo, mas eles deixavam de ganhar R$248 mil. Então, assim, é uma vírgula cega aos olhos do empresário. Que ele está tão focado em apagar incêndio que ele não vê. Praticamente ninguém vê. Ninguém vê. Então, se você não tiver ou uma pessoa dentro da sua empresa especializada em procurar problema, ou seja, um gestor, de fato... Cara, é um negócio louco. Não, é igual um amigo nosso estava falando. Uma empresa que fatura 1,8, 2 todo mês e não tem um sistema, faz tudo no caderninho. É muito louco. Isso a aí pessoa é bizarro, talvez cara. poderia Assim. Não tô falando contra o caderno, mas eu tô falando tipo, a pessoa, cara, às vezes ela vai ter uma possibilidade de estar faturando ao invés de 2, faturando 4, 6. Exatamente. Mas ela tá confortável. Nesse Fabril que a gente entrou, que é o meu primeiro cliente, que é esse que eu citei lá de trás, que a gente tem até hoje, e quando eu entrei, eles estavam faturando questão de 600 mil no mês. Hoje eles faturam 2,5. Por quê? A gente mudou todo esse processo. Saiu do caderninho. É muito show, cara, é muito legal. Assim, eu fiz, né, nessa empresa lá, eu dei uma força na área comercial, nas vendas mesmo, né? Quem fez esse trabalho dentro da empresa foi um outro pessoal, né? Tuardovski, o nome dele, lembrei. E cara, é tão minucioso, mano, que eles demoraram 15 dias para passar numa das lojas lá, para conseguir mensurar tudo que estava lá dentro, como estava sendo colocado, como estava sendo tirado, entendeu? Então, assim, é um resumo muito grosseiro, é o que entra e o que sai. Mas Exato. é o que entra e o que sai Que tem milimetricamente pontuado, cara. Porque Isso cada é o centavo financeiro. conta. Exatamente. Cada centavo conta. Cada centavo é extremamente quase uma importante. auditoria na empresa. É uma auditoria. É uma auditoria. É exatamente isso aí. É você ter uma pessoa que procura problema. Todo empresário, ele precisa ou ter uma empresa, a DVM, ou ter uma pessoa ali dentro que procure problemas no seu negócio. E se você tiver uma pessoa ali dentro, primeiramente... E tá aberto, não tá? Tá aberto. Manda para o nosso treinamento, tá bom? Tá com as vagas abertas. Estão com as vagas abertas. Falando em vagas abertas, tá com vaga aberta também para trabalhar contigo lá em Alfa, né? Lá em Alphaville, tá com vaga aberta também. Então, se você tiver interesse, entra lá no Instagram, lá, DVM Dados, escreve lá, @DVM Dados. Tá aqui, o link tá na descrição. Pronto. Vou colocar o link aqui na descrição. Envia um direct que a gente vai estar soltando um formulário em breve, tá bom? Eu te presto serviço lá, 6 meses de graça. Bora? Anima? Meu filho, de graça até injeção na testa, ainda mais, ainda mais trabalho bom. Não dá, não. Essa injeção é boa, vamos. Bora. Então, assim, nesse processo, lá no Drop e tal, eu entendi que a gestão financeira, ela é muito além de você saber o que entrou e o que saiu do seu negócio. O empresário, infelizmente, ele tem essa visão. Entrou isso, saiu isso, meu lucro é isso. Não, cara. Você precisa minuciosamente procurar problemas operacionais. Porque é, de fato, o problema operacional que limita o seu teto de faturamento. Então, assim, eu travei em X mil reais de faturamento, X milhões de faturamento. Por que eu não consigo destravar? Porque você não arruma o seu operacional. Então, você vai prevenir o incêndio, né? Exatamente. O empresário, ele só apaga incêndio. Exatamente esse é o fator pelo qual ele não cresce. Agora, quando você se previne do incêndio utilizando gestão, métricas e análise dos dados, a sua empresa ela tende a ter um crescimento exponencial ao longo do tempo.
Ana, o que é análise de dados? Eu não entendo também, parece um nome tão complexo. É simplesmente você me dar os dados da sua empresa, por exemplo, esses 3 microfones. Cada um foi R$10 mil, R$30 mil. Eu começo a analisar os dados, ou seja, o resultado que esses 3 microfones me deram. Entendeu? Então, quem está utilizando, como está utilizando, exatamente. com ele, quais são os benefícios. Todas as variantes atrás desse microfone. E às vezes você está usando um microfone de 10 mil, mas um de 5 estaria resolvendo o seu problema. Exatamente. Então, às vezes você, com 2, você fatura 100, para que você quer? Exatamente. Então, é essa análise dos dados, ou seja, análise dos resultados, análise das métricas. Então, qual que é o ponto de virada de uma empresa? É você analisar seus números. Ponto. Ana, mas tem muita empresa que cresce muito sem analisar os dados, mas ela poderia estar crescendo mais. Ela está crescendo por conta que o cara tem culhão. Ele sabe fazer o negócio. Agora, se você... Leva no peito, na raça. Agora, se você senta com um gestor especializado, analisa todas as entrelinhas do seu negócio, o seu crescimento é inevitável. Ou você pega um daqueles braços que você tanto sonhou em montar e fala, olha, isso aqui não é viável. Exatamente. Para que isso aqui não vai te levar para lugar nenhum. Vai te gastar muita energia e não vai te... Total. É menos achismos e mais dados. Precisão. Exatamente. Sem numerologia. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem menos achismo e mais precisão, o que acontece? A gente tem plena convicção do que nós estamos fazendo e, consequentemente, a gente tem uma previsibilidade de resultado que aquela ação vai tomar. Então, por exemplo, essa mudança para Alphaville. Estou me formando em economia esse ano, que era a única coisa que estava me prendendo ainda em Palmas. Como eu já estou apresentando TCC e todas essas entrelinhas, nós já pegamos um escritório num prédio comercial lá em Alphaville, para a DVM, que inclusive tem uma sala somente para vocês, colaboradores. Caso você tenha interesse em trabalhar conosco, manda um direct lá no nosso Instagram. E aí, todo esse investimento que nós estamos fazendo nessa mudança para a Alphaville, por que a Alphaville? Devido a ser um polo completamente empresarial e, claro, é onde habita a maioria dos nossos clientes. Então, seria lá. Todo esse investimento que nós estamos fazendo em locação de salas, prédios, piriri, parará, a questão de revista, jornal, que nós estamos vindo a sair, está sendo metrificado. Então, por exemplo, as salas que a DVM está alugando lá em Alphaville, está me custando quanto de investimento? X mil reais. Ok. Com esses X mil reais, qual é a minha previsibilidade de aumentar o meu leque de cliente? É em tantos. Por quê? Se com o espaço físico e colocando os meus colaboradores ali, eu tiver um aumento de produtividade em Y, eu consigo, consequentemente, ter mais clientes com uma menor dissipação de energia e uma geração de maior resultado. Positivo. Então, consequentemente, maior faturamento para o meu negócio. Então, uma simples mudança de cidade está sendo completamente metrificada. Ambiente muda. É a DVM atuando dentro da DVM. Né? Exatamente. Tá ligado? E você pode ter a DVM aí na tua empresa. Entendeu? Link na descrição. Link na descrição. Entre em contato conosco que eu prometo fazer o seu negócio virar a chave e, consequentemente, aumentar o seu faturamento. Meu amigo, depois de uma dessa, vou até impulsionar o vídeo. Eu vou embora agora. Eu vou embora, Afonso. É Afonso, né? O cara fala no vídeo lá do português, é um... né? Eu vou embora, Afonso. É o francês, né? Sim, o francês. Não, eu vou embora, Afonso. O brasileiro fala, eu vou embora, Afonso. O loirinho lá, não é? O grandão. Eu tô ligado, o varetinho. Tá bom, não vamos falar dele, vamos falar da... A DVM. Cara, é muita informação. Pra mim é um negócio que tipo assim, que eu sempre tive, eu tenho isso dentro de mim, não, certo? Nessa proporção, porque assim. você disse pra pegar leve, Um exemplo, você falou sobre a criação e tal, compra, venda e tal, funcionário, né? Toda essa engrenagem, assim, pra mim sempre funcionou muito bem. E você conversando, me virou uma chave que eu voltei lá em casa, tipo, meus pais são falecidos, meus pais vivos ainda e tal. Eu voltei lá em casa com a galera toda, todos os funcionários que tinha ali, um monte de coisa rodando, um monte de coisa funcionando. E eu voltei, e ligou em mim e falei, caraca, velho, é por isso que eu nunca consegui.
eu consigo hoje sentar e trabalhar para qualquer pessoa. Mas não é um negócio que me... Dá prazer. Não, nenhum, entendeu? Não vai, não tem jeito. E é uma chave que é muito grande pra gente, porque a gente nasceu e se criou nisso, né? Só que um ponto pra mim muito importante que eu aprendi no decorrer do tempo com a agricultura todo negócio é tua obrigação você fazer ele produzir, certo? Você vai montar um negócio, você tem a obrigação de fazer ele produzir. Senão você não está fazendo negócio. Você entrou ali com 2 meses, você teve prejuízo, você se manteve, se perpetuou para fazer a tua obrigação de fazer ele produzir. Ponto. Para começar a ter resultado. Mas um negócio que eu aprendi assim, muito legal, que eu preciso, dentro de tudo isso aqui, tem o antes e o depois. Eu preciso comprar bem. E acima de tudo, vender bem. Você não ganha dinheiro na venda, você ganha dinheiro na compra. Exatamente. Mas você entendeu, assim, tipo assim, todo esse emaranhado de negócios, de coisas que acontecem no dia a dia, a gente faz parte, é obrigação. O empresário entender que ele tem que parar de apagar fogo e começar a prevenir o fogo, ele vai aumentar a produtividade dele. Total. E aí, ele ter quem faça isso para que ele consiga comprar bem e vender bem, aí você começa a tirar das entrelinhas os centavos e você joga tudo em cima da mesa, cara, você traz um negócio tão grande, tão... É gigantesco. É muito louco. O empresário, quando ele tem paz de espírito para ele simplesmente tocar o negócio, é incrível. Porque se ele fica responsável por apagar esses incêndios e responsável pelas entrelinhas, ele se estressa. E o fluxo, ele deixa de seguir. Aí fica o quê? Empacado. Então, é o seguinte, quando o empresário ele tem ali alguém que vê essas linhas, essas minúcias, olha, você vai ganhar dinheiro nessa compra para você vender a tanto, aí o negócio flui. Porque o empresário com saúde mental, cara, o empresário voa. Ele voa. Só que aí também tem um outro ponto. Você falou questão de funcionário. Até funcionário eu gosto de metrificar. Como que seria isso? Massa isso. Eu adoro metrificar a produtividade. Porque, por exemplo, vamos supor que lá na... Deu muito pano pra manga. Aqui tem um assunto muito longo para ser conversado. Entendemos porque ela está indo embora de Palmas. Calma, eu não disse nada. Mas... Por exemplo, o empresário ou o gestor que não metrifica os colaboradores da empresa, ele está fadado a uma limitação de faturamento. Por quê? Porque cada funcionário, cada colaborador, ele precisa ter uma meta muito bem clara. Metrificar como o colaborador está fazendo para chegar nessa meta é o único caminho para fazer os seus processos fluírem. Por exemplo, vamos supor que o Lucas ele está fazendo o seguinte. Ele está responsável por criar novas estratégias. O senhor Paulo, está destinado a criar processos gerenciais. Eu preciso metrificar o quanto de resultado cada um dos processos que vocês estão criando vai me gerar. Por quê? Para eu saber se é benéfico e saudável manter vocês conosco. Perfeito. Porque se eu estou dissipando um prolabore para vocês, um salário para vocês, e esse salário ele tá no 0 a 0, ou seja, eu te pago 10 mil, você me torna 10 mil, não compensa se você está na minha empresa. Você não é lucrativo para mim. Entendeu? E hoje em dia os empresários eles olham os colaboradores com um olhar de lucratividade. Ponto. Então, o quanto você está produzindo. Exatamente. Também. Então, o gestor ou o empresário, ele precisa medir o quanto de resultado cada um dos seus colaboradores estão dando. Por exemplo, em quanto tempo vocês estão realizando essa demanda? O quanto isso me torna? O quanto isso me gera de gargalo? Ponto. Para quê? Para eu saber se você é lucrativo. Porque quem vai fazer um negócio girar são duas pessoas. O seu colaborador e o seu cliente. Não existe negócio sem cliente. Então, por isso que todo o seu processo de venda precisa ser baseado em cima do seu cliente.
Ponto. É mapeamento do cliente. Eu costumo fazer análise demográfica. Quando a gente fala de demografia, vocês pensam em quê? População, Região. Só que demografia é sexo, idade, profissão, renda média, hábitos, tudo. Então, por exemplo, se eu sei a sua idade, o quanto é a sua renda média, o que você gosta de fazer, o que você consome, eu consigo fazer um processo de vendas completamente personalizado para você. O que vai acontecer com a conversão? Vai aumentar. Por exemplo, na minha época de e-commerce, eu identifiquei que a minha modelo vestia G, gostava de vestir preto, era morena e era servidora pública. Ou seja, pesquisei no Google qual que é a renda de um servidor público, servidora pública. X mil reais. Por que a renda média é muito importante? Porque o meu ticket médio do produto precisa estar enquadrado na renda. Compra bem. Exato. Por exemplo, vamos supor que vocês ganham R$1.000 por mês e o meu produto custa R$300. Qual que é a probabilidade de vocês dissiparem 1/3 do salário de vocês para comprar meu produto? Pequena demais. Pequena. Aí você vai falar que seu produto é ruim. Só que o seu produto é certo. A sua oferta é certa. O seu público é o errado. Entendeu? Então, isso é novamente a metrificação. E aí, quando a gente faz essa análise demográfica, quando eu sei para quem eu estou vendendo, eu sei o que vender. Então, eu sei que se eu vender esse óculos aqui para vocês de R$300, vocês não vão comprar. Aí eu vou diagnosticar o quê? O meu produto ruim. Porque o público faz toda a diferença. A gente sentiu isso com o curso da Bela agora, recentemente. A gente estava cobrando X e aí vende, a maioria dos clientes compra e não faz, enrolando, e às vezes para fazer uma venda estava gastando muito tempo e muita grana para fazer uma venda. Colocamos 3x. Tá vendendo. E o cliente não enche o saco, o custo, o meu CAC baixou. Então, tipo assim, é só você entender, essa questão de você entender qual é o público para qual tu vende. Exatamente. Tudo, porque às vezes você até se frustra porque você está tentando vender para o público errado. Total. E aí você fala que o seu produto não presta. Só que aí você está fazendo a oferta certa para o público errado. Não existe CAC. CAC é custo de aquisição de cliente. Não existe CAC alto, não existe CAC baixo. Existe público qualificado e público desqualificado. Não adianta nada eu ter um produto muito bom e estar ofertando para pessoa ruim. É a mesma coisa que vocês colocarem um anúncio para mim de uma roupa estampada. Eu não vou comprar. Eu gosto de roupa lisa, clara, tipo um azul, um branco, ou preto, ou cinza. Pronto, para mim é isso. Aí se você tem uma loja de roupa de xadrez, o seu forte é roupa xadrez, quadriculada. Você vai anunciar para mim. Para você, tinta. Vai dar ruim. Aí você vai falar o quê? Meu produto é ruim, eu preciso mudar de produto? Não, você simplesmente está anunciando para o público errado. Então, quando você entende todo esse processo de demografia, de vendas, analisar o seu público, analisar quem é o seu cliente, consequentemente a sua empresa ela cresce. Por quê? Porque você aumenta a sua conversão. Por que aumentou a conversão? Porque você está oferecendo o produto que o seu cliente quer comprar. Quando você aumenta a sua conversão, o que acontece? O seu lucro aumenta, porque o seu custo de aquisição de clientes diminui. Ou seja, você precisa investir menos para ter aquela quantidade de faturamento. Entendeu? Então, o seu custo de aquisição diminui e a sua lucratividade aumenta. Simplesmente pelo fator de você fez uma análise de dados da sua demografia. Então, a sua empresa ela cresce por 2 motivos. Colaborador e cliente. E o colaborador e o cliente eles precisam estar assim. Se o teu colaborador ele não estiver direcionado para fazer os seus processos em cima do seu cliente, não vai dar certo. E não só o custo de aquisição também, no caso, ele vai diminuir Não necessariamente eu investi menos, mas eu vou trazer mais gente porque eu vou trazer com mais qualidade. Mais qualidade. Você pode investir a mesma coisa, mas você vai trazer mais grana. Exato. E agora eu vou dar um negócio para ti assim sobre produtividade, né? Produção por unidade, né? Na agricultura a gente tem muito isso. A gente consegue... Cara, a agricultura é muito bem organizada e trabalha muito nessa performance que você está apresentando. E um dos maiores produtores por unidade, como é um dos maiores produtores de produtividade no Brasil, deu 2017 ele deu uma entrevista
Eu não lembro se era Canal Rural, alguma coisa assim. E ele falou, cara, o que mais está atrapalhando hoje a produção, a produtividade pro senhor, né? Ele especificou para ele, que é um dos maiores do Brasil, tá? Em produtividade. Ele falou, não, para mim hoje o meu maior limitante é o recurso humano. E é engraçado porque... É isso mesmo. Mas aí... Todo lugar é isso. Eu tô falando de um processo que é totalmente atípico para a maioria das situações. É um processo de plantio. Você está dependendo de chuva, você está dependendo de muita coisa. Qualidade de uma indústria que vai te trazer um adubo, uma semente, um negócio, né? E o maior limitante dele que ele citou foi a o mão de recurso obra. humano. Entendeu? Então, cara, é um negócio muito louco. É muito, muito, muito louco. Hoje, querendo ou não, o fator humano ele limita muito o crescimento do seu negócio. E a impressão que eu tenho é que, tipo assim, a gente veio de um gráfico em ascensão, onde todo mundo quer se qualificar, só que chegou numa geração onde parece que... TikTok. Resumiu. Tipo, mano, fodeu, bicho. Como é que... E aí você tem que garimpar... Não tem. Não tem. Minha mãe, esses dias, essa semana, eu acho que foi anteontem, alguma coisa assim, ela tava falando que ela tem medo da próxima geração, ou da minha geração. Aí eu falei, mãe... Eu tenho medo, eu tenho pavor. Eu falei, mãe, é realmente preocupante, mas em alguns pontos é bom, porque para você se destacar é muito mais fácil. Só que a questão é que as pessoas em destaque é a minoria e não vai suprir a demanda. Entendeu? Ontem eu tava pesquisando, criando alguns canais no YouTube, eu sou rato YouTube. Um assunto específico, cara, eu não tô acreditando. Joguei ali a pergunta, né? Gente, só uma revolta minha. YouTube não é rede social, YouTube é rede de pesquisa, tá? Só fica a dica aí pra vocês. Mas eu fiz uma pesquisa, cara, de 14 vídeos, 8 eram da mesma pessoa. Os 14 primeiros, 8 eram da mesma pessoa. Eu falei, cara, só tem essa pessoa no Brasil. Falando disso? Não. Tem algum... Aí depois eu fui pesquisar, eu achava que sim, porque só vejo ela. Fui ver qual que é a grande X da questão. O conteúdo dela não é o melhor. Tem qualidade tanto de áudio, vídeo e tudo mais infinitamente melhor. Só que ela tem consistência. Ela resolveu fazer o que foi o que você falou. Tem o sangue no olho de fazer o negócio acontecer. Então... É mais fácil destacar porque, querendo ou não, hoje em dia virou o TikTok. Só que é mais difícil ao mesmo tempo porque o pessoal não consegue ter a disciplina para... Total. Puxando os dois ganchos. A questão do capital humano, né, do fator humano que limita, e essa questão de ter o culhão, de fazer todos os dias a disciplina e etc. É exatamente esse fator, na minha concepção, no meu ponto de vista, que limita os colaboradores a performarem. Obviamente, a disciplina em estudar todos os dias, em fazer o melhor todos os dias, acordar cedo, 5 horas da manhã. Não, você pode acordar o horário que você quiser, desde que no tempo que você esteja acordado, você faça o que você precisa fazer. Ponto. Eu, Ana Clara, eu gosto de acordar cedo por motivos pessoais que eu me sinto melhor. Mas você acordando ok, estudando, trabalhando, se preparando para um processo de melhoria pessoal, cara, você consegue ter uma produtividade melhor como colaborador. Porém, de duas, uma, por que os colaboradores hoje em dia se limitam tanto? Ou não performam na empresa? Tem muitas empresas hoje em dia que só pagam, né? E o colaborador ele está ali preso ao salário. Então, consequentemente, ele performa o que ele precisa performar, e muitas vezes nem isso, em prol do seu salário. Porém, hoje em dia, quais que são as empresas que têm um diferencial em relação à performance do colaborador? Aquela empresa que tem uma gestão de pessoas muito boa. Então, o que falta hoje em dia nas empresas também é gestão de pessoas. Ou seja, um senso de pertencimento. Ontem eu estava vendo um Reels, eu até mandei para o Nicolas, esse amigo meu da Argentina que me deu o livro. Eu mandei para ele um empresário chamado Marcos Marques, que inclusive o Nicolas trabalhava para ele, falando que o diferencial da empresa dele, do Marcos,
o senso de pertencimento e que ele paga um salário emocional. O que é o salário emocional? Da pessoa ficar até 10 horas da noite trabalhando um dia se necessário e estar sorrindo pelas paredes. É o senso de pertencimento e o quão bem gerenciada essa pessoa é. Agora, se o empresário ele for ríspido, ignorante, não tem colaborador que performa. Perfeito. Não tem. Por exemplo, lá na DVM, cara, todos os colaboradores, se eu pedir, fique até meia-noite resolvendo esse problema, eles ficam rindo. Por quê? Senso de pertencimento. Faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Perfeito. Simples. É a cultura da empresa, isso, né? Total. E hoje também a DVM ela cresceu muito devido ao senso de pertencimento. Hoje, dos nossos clientes, nós somos sócios de alguns. Por quê? Nós entramos como colaborador, prestador de serviço. O senso de pertencimento foi tão bom e o resultado foi tão bom que eles nos trouxeram como sócios. Então, o que acontece? Um colaborador, seja ele diretor, seja ele vendedor, gerente, o que for, ele tem um senso de pertencimento, ele tem uma performance legal, a chance dele vir a se tornar uma parte do negócio, não necessariamente sócio, mas algo mais elevado é altíssimo, sabe? Então, hoje na DVM, além de nós sermos sócios de alguns dos nossos clientes, a gente tem muito essa visão em trazer os nossos colaboradores como sócio da DVM, porque senso de pertencimento e gestão emocional. Perfeito. Cara, que podcast. Eu sempre pensei assim, né? Se você for empregar alguém, não estou falando que é uma regra, né? Mas você consegue elevar demais a capacidade das pessoas. Se você contratar alguém, você dá uma participação significativa para aquela pessoa. Só um salário, só um prolabore, é só um salário. Agora você dá uma participação significativa para aquela pessoa, de que quanto mais ela produzir, mais ela vai ter. Isso vai impulsionar ela. E claro que vai ter a seletividade, tem as pessoas que gostam só de um salário. Mas você vai conseguir trazer as pessoas que realmente querem produzir, né? Porque você tem que produzir além do que você tá ali, né? Tipo, o empresário não pode produzir só para pagar os funcionários, só para pagar as contas de casa. Né? Não tem como. Ele tem que produzir por um batalhão. Exato. Então, se você conseguir... A responsabilidade de ter as famílias ali debaixo dele. Você conseguir empregar na cabeça das pessoas que elas também precisam produzir a mais, e não só para sobrar a mais, não, mas que ela vai ter uma participação. Isso vai trazer um vínculo. Isso é o que tu está dizendo. Né? Só estou tentando dizer que sempre teve dentro da minha cabeça isso. Sim. Né? É o pertencimento. Né? De ser parte daquilo. Ser não só sou funcionário, não, cara, eu faço parte daquele time. Eu sou DVM, entendeu? Eu trabalho camisa, né? Eu trabalho lá na DVM, pô. Entendeu? Não, cara, eu faço parte daquele negócio. Cara, esses dias, quando eu postei a questão do formulário lá da DVM, tinha gente querendo vir embora da Irlanda pra morar em Alphaville pra trabalhar na DVM. Que show, velho. Eu falei, que bizarro, velho. Não, eu fico imaginando, tipo, mano, deitar na cama e parar assim, caramba, como assim? Tudo que tá acontecendo assim, tu consegue processar isso, tu tem noção? Não. Tipo assim, é igual eu falo pra minha mãe. Eu e meus pais, nós somos melhores amigos. Assim, claro que tem todo o respeito de pai e filho e etc. Só que eles são meus melhores amigos. Muitas vezes eu encontro uma situação na DVM que eu sento pra eles e falo, olha, tá assim, assim, assado. O que vocês me aconselham? Porque os dois são de financeiro também, só que, né, do agro. E aí, eu tava conversando com minha mãe, eu falei, mãe, é bizarro o que tá acontecendo hoje. Um dia eu tava dando aula de redação, alguns anos atrás. Hoje eu tô empregando X pessoas, com um mega escritório em Alphaville e tarará e tarará. Não entra na minha cabeça. Tipo assim, se a gente pensar rapidamente, mas se a gente pensar friamente, entra na cabeça. Porque assim, eu falei pra ela... todo o processo. Eu falei pra ela... Hoje eu estou colhendo, embora eu ainda seja muito nova, claro que eu tenho muita coisa para melhorar, aprender, etc. Mas eu estou colhendo tudo que eu pedi para Deus. Então, se eu estivesse surpresa hoje, eu não teria pedido durante vários anos, eu não teria trabalhado durante... Se eu tivesse surpresa, talvez seja porque eu não acredite nele. Exatamente. Então, é igual tá na Bíblia, você precisa saber pedir.
Porque se você não tem, exatamente, não sabe pedir. Exatamente. Agora, você também não precisa saber, você não pode só saber pedir e quando Deus te dá, você não saber coisar a benção. Te deu as pedrinhas lá no começo. Pronto, exatamente. Aí você tá lá sentado. Exatamente. Então... E aí, quando que as pedrinhas vai virar? Exatamente, mas aí é de cada um. Aí é individual. E Deus, ele só vai te dar a bênção se ele vê que você está no momento certo. Então, assim, é bizarro pensar que tudo virou. Porém, tudo virou da noite pro dia, só que da noite pro dia... É aquele negócio, foram anos pra acontecer de repente. Deu sorte, exatamente. Sorte é um acumulado de trabalho. Deu sorte. É massa, Do né? nada. É massa. Então, assim, ao mesmo tempo que é complicado entrar na cabeça, porque eu ainda continuo sendo uma menina de 22 anos... É porque, querendo ou não, tu é uma guria ainda. Demais. Mas, assim, eu vejo que Deus, durante todo esse processo, ele me deu um preparo muito bom, sabe? Em relação... Eu digo que a minha maior sorte na vida é ter os pais que eu tenho. Por quê? Pela educação. Então, assim, a maturidade de vida que eu tenho hoje... Obviamente foi devido a toda a vivência que eles me deram, como também toda a vivência que eles puderam me proporcionar, que foi a educação. Então, assim, hoje eu me espantaria com a proporção que está, mas se eu me espantasse, eu não seria digna de estar vivendo o que eu estou vivendo. Perfeito. Show. Entende? Perfeito. Então, assim, eu tô tranquila. Claro que eu sempre mantenho o ego nulo externamente, porém internamente eu reconheço todo o passo a passo que eu tive que fazer para estar onde eu estou. Mas se eu ficasse surpresa, eu não sou digna de ter o que eu tenho. Cara, Show. que show. Eu ia pedir uma frase, mas dela já Eu não tenho coragem de pedir frase depois disso, não. Tu tá doido. Não tenho nem coragem de pedir frase, não. Não, eu vou arrancar mais um pedacinho. Vamos dela arrancar. ainda. Vamos. Ah, não, aqui pra mim vocês podem ir até... Eu só tenho reunião 11h30. Até 11 horas eu tô online. Não, pra fechar, né? Pra fechar com chave de ouro e deixar um gostinho de quero mais. Não, eu quero dá pra deixar... extrair, Cara, eu quero muito colocar Hélio Rick, pô. Hélio Rick e Hélio Renan numa mesa. Meu amigo. Fica massa. Deixa o Renan te conhecer. Dá um piseiro legal. Dá um piseiro... É bom. Então, pra cá já. Segura aí que você vai deixar o teu recado, aquela frase que te moveu, aquele negócio que te motivou. Fechou? Fechou. Eu sou Paulo Perim. Eu sou o Lucas Rain. Esse foi mais um AutoCast. Vai lá. E eu sou a Ana. Rasga lá. Aquela frase que pegou pra você, aquele negócio que te motivou, aquele negócio que te motiva, né? Ela vai falar da costela. Ambiente Rasga, muda né? destino. Pra mim, ambiente muda destino e sempre vai mudar destino. Vamos pegar um exemplo? Aqui em Palmas. Por que as pessoas elas não se destacam tanto? Vamos pegar Palmas como exemplo. Porque a gente vive numa sociedade completamente medíocre. Hoje, eu não saio aqui em Palmas. Eu saio pra jantar. Eu adoro sair pra jantar, tomar um vinho. Porém, com um grupo muito, muito, muito específico Muito de seleto. pessoas. Show. E geralmente não são da minha idade. São bem mais velhos que eu. Por conta da conversa. Então, hoje você pega os jovens de 20 a 30 anos. O que eles querem? Festa, bebida e etc, etc, Aham. etc. Se eu estivesse em um ambiente desse, eu não estaria em 0,05% de onde eu estou hoje. Põe mais um zero aí. O ambiente, ele te molda tanto pra cima quanto pra baixo. Quanto para baixo. Então, assim, haja vista que eu tenho muito a crescer, eu não estaria onde eu estou hoje se eu estivesse num ambiente medíocre. Então, quando eu entendi que o ambiente, ele muda o seu destino, eu não mudei o meu ambiente só para mudar o meu destino. Mas o meu propósito me requer um ambiente qualificado. Sim. Eu sou tão temente e obediente ao meu propósito que eu sei que eu preciso estar em um ambiente qualificado para eu honrar o destino que Deus colocou para mim. Amém. Ponto. Glória a Deus por isso. Boa. Amém. Fechou. É isso aí, galera. É isso. Esse foi o AutoCast de hoje. Curte, compartilha, manda pra galera Cara, aí. Você conhece comenta aqui empresário? embaixo pudim azedo pra eu saber que você ficou até o final desse episódio. E, meus amigos, é isso aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, fechou. Valeu. Tchau, tchau. É isso. Valeu. Tamo junto. Valeu.
E aí, gostaram? Caraca, mano, que episódio foda. Confesso. Já parou aí, né? Não, falar abobrinha não dá, né? Confesso que não